Então, a gente vai começar agora o panorama de Números, é o nosso quarto livro do Pentateuco, e a gente já começa fazendo aqui uma descrição geral do livro. O autor e compilador do livro, Moisés, né, como a gente já viu nos livros anteriores, ele é o autor do Pentateuco, ele é tido como o autor. A data em que ele foi escrito, né, foi entre a saída, entre o Êxodo e a morte de Moisés, já que ele é o autor, então compreende entre esse período. Mais especificamente, após a saída do Sinai, né, que é onde corresponde a maior parte aí do livro de Números. O livro ele se inicia a partir do Sinai. Então, a partir dali, né, até a chegada ali na terra de Canaã, compreende aí o período de Números. O local que foi escrito foi no deserto, no local onde eles estavam peregrinando. O alvo foi escrito para o próprio povo de Israel, em especial a geração futura àquela que estava peregrinando. A gente vai ver que aquela geração que saiu do Egito, né, no Êxodo, peregrinou pelo deserto até a terra de Canaã, na verdade, aquela geração basicamente toda morreu. Então, os filhos, netos, né, e descendência daquele povo é quem, né, usufruiu aí da terra e é a quem foi direcionado esses escritos, né, a partir daquele povo. A palavra a etimologia, né, do livro no hebraico quer dizer no deserto. Então, normalmente no Pentateuco, o título do livro é uma palavra, a primeira palavra ou uma palavra do primeiro versículo que inicia o livro. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né, o título no hebraico, no original, sempre vai ser uma palavra contida no primeiro versículo. Na Septuaginta, essa palavra no deserto, ela foi substituída pela palavra grega eritimoi, que significa números. Daí a tradução em português aproveitou a palavra em grego, por isso o livro para a gente chama Números. Eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento de que a Bíblia ela não está necessariamente em ordem cronológica, né? Nem sempre um livro, a ordem que estão os livros na Bíblia, significa a ordem de acontecimento. Por exemplo, Êxodo é uma continuação de Gênesis, de fato. Agora, quando a gente pega ali os outros livros do Pentateuco, como Levítico, Números, Deuteronômio, se você observar nessa cronologia aqui, olha só, Êxodo começa aqui, né? Gênesis estava anteriormente e Êxodo é uma continuação de Gênesis. Ok. Quando o Êxodo acaba, eles estão lá no pé do Monte Sinai. Né? O Êxodo acaba, eles construindo o tabernáculo, lembra disso? E aí, do Êxodo até o Monte Sinai, até a construção do tabernáculo, ocorre um período aproximado de 2 anos, isso tudo. E a partir dali, segue a narrativa. Eles saem do Monte Sinai e vão para a Terra Prometida, né? Que foi prometida a Abraão e a descendência dele, e só agora eles vão, de fato, tomar posse disso. Se você observar, nessa trajetória até o final de Números, que é onde a gente vai estudar agora, a gente vai encontrar o livro de Levítico, que o Israel passou na última aula. Se você não assistiu essa aula, depois confere lá na descrição, vai estar lá o link. Levítico ele se passa basicamente dentro de Números. Quase todo o livro
ele se passa dentro do contexto de Números. Ou seja, durante o período que narra a história contida no livro de Números, ocorreu também a história ou, né, os acontecimentos narrados em Levítico. E boa parte também do que ocorreu lá em Deuteronômio também vai estar contido nessa cronologia de Números, está vendo? E parte dela fora do contexto de Números. Então, na verdade, nesse espaço de tempo de Números, que é em torno de 40 anos que ocorre, tudo que a gente vai encontrar ali em Números, é também o tempo onde ocorreu as coisas que a gente vai encontrar em Levíticos e parte das coisas que a gente vai encontrar lá em Deuteronômio. Portanto, os livros da Bíblia, eles não estão necessariamente em ordem, ou seja, primeiro acontece Gênesis, depois Êxodo, depois Levítico, depois Números, depois Deuteronômio. Não, não é assim que acontece, necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente fazer um esboço, né, no nosso livro aí, de Números, começando aí dos versículos 1, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 10, é a preparação para a jornada. Então, lembrando que ocorreu o êxodo, eles saíram do Egito e agora eles chegaram no Monte Sinai. E ali no Monte Sinai eles, né, ficam por um tempo, constroem ali, né, o tabernáculo, e ali, após isso, eles vão se preparar para continuar a sua jornada. Então, nesses 10 capítulos iniciais, é a preparação para a jornada. E aí o livro ele vai relatar vários acontecimentos. E aí é claro que não tem como a gente ver capítulo por capítulo aqui, né, tudo, mas a gente vai destacar algumas coisinhas. Primeiro, o censo. O livro de Números, ele tem esse nome, primeiramente pela tradução, ou, na verdade, foi um nome que os gregos colocaram, né, lá na tradução para o grego, do hebraico para o grego, e por o livro se tratar de números, ou tratar de censos, de estimativas, de quantidades de pessoas, de exércitos, de homens, então eles trocaram o nome de No Deserto, que seria o nome original, para Números, né? Essa tradução, ela não tem, ela não é melhor do que a original, porque se você observar, apesar de o livro sim falar de números, falar de censo, falar de quantitativo, mas a história em si não é somente falando quantidade, né? Falando genealogias. Então, quando a gente dá a ideia de números, eu mesmo tinha essa ideia, que era um livro, vamos colocar, difícil de ler ou com muita informação sem necessidade, né? Vamos dizer assim. Mas, na verdade, não tem nada a ver. O termo original no deserto seria muito mais apropriado do que o nome números. E a gente vai ver o porquê. Mas, de fato, o livro ele começa já fazendo um censo, contabilizando ali o quantitativo de homens de cada tribo, que era assim que era contabilizado, tá? Essas tribos e essa quantidade, se você observar aqui no esquema, elas se situavam ao redor do tabernáculo, então o tabernáculo no centro, e as tribos elas ficavam ao redor, no norte, sul, leste, oeste, tá? Dessa tribo, desse tabernáculo. E aí cada tribo com o nome e com o quantitativo de homens, né? Que constituía o exército de cada tribo. Cada tribo tinha um príncipe representando, escolhido pelo próprio Senhor, e lembrando que a tribo de Levi, né, os levitas, eles não acamparam ao redor do tabernáculo, eles auxiliavam diretamente
no tabernáculo. Também nesses 10 primeiros capítulos, a gente vai ver um pouco da organização, como é que era organizada a marcha. Você imagina, 600 mil homens, né? Que se você fizer a soma aqui, você vai obter aproximadamente isso daí. Lembrando que tinha mulheres e crianças que não entravam nessa conta. Então, a gente vai trabalhar com o número de 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas. Então, imagina para você organizar 10 milhões ou 2 milhões e meio de pessoas e viajar, né? Eu vou pegar o exemplo da tia Cláudia. Se ela for pegar uma turma com 30 criancinhas e for levar as 30 criancinhas para a pracinha, para ter uma aula prática, já é difícil andar com 30 crianças e organizar as 30 crianças, né? Agora, você imagina as pessoas colocar em ordem 2 milhões de pessoas e organizar uma marcha, uma cadência de marcha. É difícil. Então, trata dessa organização, como que era feito. A consagração de objetos, de pessoas, também é abordado aqui. A celebração da Páscoa. É também abordado, nesses 10 primeiros capítulos, a bênção sacerdotal. Aquela que o sacerdote era incumbida, né, pelo próprio Senhor de fazer, de forma a invocar o nome de Deus e falar audivelmente ao povo, né, abençoando o povo com a bênção sacerdotal, que é aquela que o pastor fala sempre no final dos cultos, né? É a bênção encontrada no livro de Números, no capítulo 6. E também fala de legislações, né? Os nazireus, né? Tem até um nazireu famoso na Bíblia, né? Quem que é? Sansão. Ok? Então, nos 10 primeiros capítulos, a gente vai encontrar essas informações. Vamos lá. Do capítulo 10 até o 14, é a caminhada do Sinai até Cádiz Barneia. Então, veja bem, essas 3 situações aqui, a primeira que eu já falei para vocês, do capítulo 1 até o 10, a caminhada do Monte Sinai até Cádiz Barneia e a caminhada de Cádiz Barneia até as planícies de Moabe, é basicamente a divisão do livro. Então, o livro está dividido nessas 3 situações, né? Uma divisão maior, podemos definir dessa forma. Do Monte Sinai até Cádiz Barneia, seria ali 1/3 do caminho. Vamos considerar que do Egito até o Monte Sinai é 1/3 do caminho, mas isso se passa lá em Êxodo, né? Já em Números, do Monte Sinai até Cádiz Barneia, mais 1/3, e de Cádiz Barneia até as planícies, mais 1/3. Então, o percurso foi dividido em 3 partes, sendo que o livro de Números vai trazer essas duas partes, né? Do Sinai até Cádiz Barneia e de Cádiz Barneia as planícies de Moabe. Nesse segundo ponto aqui, também algumas coisas acontecem, vale destacar. Lá no capítulo 11, se você observar, é sempre bom a gente estar com a Bíblia aberta aí e vão passeando nela aí, para a gente observar algumas coisas interessantes. Uma coisa que marcou bastante essa viagem, essa peregrinação dos israelitas pelo deserto, foi a quantidade de erros que esse povo cometeu, né? E vale lembrar que eles não são diferentes da gente, né? Como algumas murmurações. E Deus, em todas elas, ele mostrou que ele não é favorável a murmurações, porque quando a pessoa ou um povo murmura de alguma coisa, é um sinal de incredulidade, é um sinal de que não está confiando ou acreditando
na fidelidade de Deus ou na soberania de Deus. Então, em todas as vezes aqui na Bíblia que relata que o povo murmurou, que o povo, né, se chateou, reclamou, Deus, de alguma forma, castigou, Deus deu a resposta dele de alguma maneira para isso. E no capítulo 11, o povo murmurou, tá? O povo se queixou, e Deus respondeu esse povo, né? Respondeu com castigo. Tá? Então diz assim, né, só os primeiros versículos aqui. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Né? E quando fala que consumiu as extremidades, é porque matou um monte de gente. Então o povo começou a murmurar, né, quanto à soberania do Senhor, quanto ao destino que o Senhor estava dando ao povo. Né? E o povo começou já a reclamar. E observa algo interessante. Aqui no versículo 10, fala que o povo, ele partiu, ele saiu, né, dos pés do Sinai. Observa no capítulo 10, lá no versículo 11, né, o subtítulo, os israelitas partem do Sinai. Eles mal saíram de lá, no capítulo 11, eles já estão murmurando, já estão reclamando. Tá vendo? E aí o Senhor irou e consumiu as extremidades do arraial. Lá no capítulo 12, fuxico entre o povo. Fuxico, fofoca, né? Maus comentários. Então, observa lá no capítulo 12, quando fala a sedição de Miriam e Arão contra Moisés, é porque Moisés estava viúvo. Ele arrumou uma mulher e casou. E o povo, Miriam, que é, né, irmã, e Arão, que era irmão de Moisés, começaram a falar, né, como se estivesse achando ruim. Só que Moisés, ele se comunicava diretamente com Deus, né? Tudo que Moisés fazia, ele buscava a aprovação do Senhor. Ele era o profeta, né? E aí quando Miriam e Arão, né, começaram a falar mal, falar pelos cantos, né, igual a gente fala, teve consequência também. Né? O Senhor desceu, o Senhor se irou e lançou lepra em Miriam. Ela ficou leprosa por causa disso, por causa dos maus comentários, por causa da fofoca, por falar demais. Né? Ou seja, e aí eu até coloquei fuxico na igreja, né? Porque muitas vezes a mesma coisa acontece, né? Nas igrejas, entre os irmãos, fala demais, fala sem saber, né? E desde o Antigo Testamento a gente pode observar que nunca foi algo que Deus se agradasse, né? Lá no versículo 15, né, 12, 15, fala assim: assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, lembrando que ela estava com lepra, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Ou seja, estagnou o povo, prendeu o povo, impedindo-os de continuar a jornada. E a gente pode aplicar muito bem isso na nossa realidade, né? Quantas coisas acontecem na igreja desnecessárias por conta de irmãos que fazem as coisas sem pensar, falam sem pensar e que estagnam a igreja deixa de crescer, deixa de prosseguir por conta de situações como essa. Lá no capítulo 14, novamente a gente vai ver a murmuração. Vamos lá para o capítulo 14, versículo 34. Diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e terei experiências do meu desagrado. O que aconteceu? Quando o pessoal chegou nas proximidades lá de Cádiz e Barneia, aqui, Moisés enviou alguns espias, 12 espias,
para espiarem a terra de Canaã. Ou seja, eles já estavam relativamente perto da terra. E aí esses espias ficaram 40 dias por lá. E quando eles voltaram, eles trouxeram um relatório. O que eles observaram? Ó, de fato, é uma boa terra, né? É uma terra produtiva, só que lá tem homens fortes, valentes, homens grandes, e eles até se compararam a gafanhotos, né? Perto daqueles homens. E aterrorizaram o povo. E aí o povo, né, começou a reclamar, falando não, que não tem jeito, que a gente vai ser massacrado. Ou seja, deixando de lado toda a providência de Deus até então, desfazendo da bondade de Deus, não desacreditando, né, que Deus era a força deles, e com isso Deus também, né, os castigou. Eles começaram a reclamar, resmungar, murmurar, e Deus não gosta disso. Portanto, o castigo foi esse. Por 40 dias eles ficaram espiando, e por ficarem murmurando, por serem incrédulos, esses 40 dias iriam ser castigos na forma de 40 anos. E por 40 anos eles iriam rodear o deserto, de forma que não somente andar por 40 anos, mas como também aquela geração não iria entrar na terra que lhes foi prometida. Então, o castigo foi esse. Né? Eles chegaram até a metade do caminho, vamos dizer assim, desacreditaram que poderiam tomar posse daquela terra, que Deus os levou até ali, e era de fato Deus, porque, né, vamos lembrar da história, o que conduzia o povo pelo deserto era a nuvem, lembra? De dia uma nuvem, né, para trazer ali amenidade, e à noite uma coluna de fogo, né, que conduzia. Portanto, era o próprio Deus que estava guiando, direcionando esse povo no deserto, e ainda assim eles ficavam murmurando. E por conta dessa murmuração, toda aquela geração deixaria de entrar na Terra Prometida e eles iriam peregrinar por mais 40 anos. Na parte final aqui, dos capítulos 15 a 22, eles partem de Cades Barneia até as planícies de Moabe. Lembrando que há um intervalo aqui, ó, de um para o outro, né, desse roteiro final, dessa viagem final aqui, de aproximadamente 40 anos, 38 anos, 37 anos aproximadamente, que eles ficaram circulando lá no deserto. Então aqui, 40 anos. Bem, e aí, nesse intervalo de capítulos aqui, a gente vai encontrar também algumas situações, algumas leis, alguns castigos, outros castigos, né, que foram impostos a eles por outros problemas que eles causaram. Vamos dar uma olhada lá no capítulo 15. Capítulo 15, versículo 32. Deus estabelece as leis e ele tem um propósito soberano em cima das leis, né? E normalmente ele busca a santidade, né, do povo, a santificação do nome dele. E às vezes, ao que parece ser simples aos nossos olhos, ou até mesmo injusto, né, para Deus, que é o Deus da justiça, é algo, né, que desagrada o coração, como esse caso aí, do capítulo 15, versículo 32. Aconteceu que num sábado, um homem foi pego catando gravetos no deserto. Algo simples, né? A pessoa está lá catando gravetos. E aí a congregação pegou esse homem lá catando gravetos. Lembrando que na fé judaica, não pode trabalhar no sábado. O sábado é o dia do Senhor, o dia da santificação do nome do Senhor. E esse homem ele foi apedrejado e morto porque estava catando gravetos, trabalhando no sábado. Né? Isso foi uma ocorrência, né? Ocorreu isso, né, entre o povo. Ele foi morto
por conta disso, que é uma desobediência, né, na lei do Senhor. Lá no capítulo 16, também é relatado um outro castigo, né? Fala lá no versículo 31 do capítulo 16. E aconteceu que, acabando ele de falar todas as palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Corá, Datã e Abirão, eles reclamaram, eles foram rebeldes, né, contra Arão. E por conta disso, eles foram castigados. A terra engoliu, né, a casa, os seus familiares, eles foram tragados pela terra, né, foram mortos, foram castigados por conta disso. Então a gente vai observar no livro de Números, né, o trajeto que o povo fez desde o Monte Sinai até as planícies de Moabe e os dramas, né, que a gente pode estar observando por todo esse trajeto. Várias coisas que aconteceram ali no arraial do povo do Senhor, pessoas que foram rebeldes, pessoas que desobedeceram, pessoas que agiram com idolatria, murmuraram, todos eles foram castigados, e muitas vezes com a morte. E aconteceu um outro tipo de situação, que é famosa, a gente aprende desde a escola dominical, né, que é quando Moisés, né, retirou a água da rocha. Todo mundo já ouviu essa historinha, lá no capítulo 20, no versículo 7. Né? Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. O povo estava reclamando de sede, né? O povo foi quase que a viagem inteira reclamando e resmungando, né? E eles estavam lá nessa altura da viagem, reclamando que estavam com sede, que os animais estavam com sede. E aí Moisés, né, falou com o Senhor, e o Senhor respondeu a Moisés que faria tirar a água da rocha para poder dar de beber ao povo e aos animais. E o Senhor falou para Moisés falar com a rocha. Ele não precisava de bater, de encostar, de fazer nada, era só falar com a rocha, conforme a gente acabou de ler, que a rocha daria água. E Moisés deu 2 cajadadas na rocha, ele bateu na rocha, né? E isso também reflete um pouco de incredulidade da parte de Moisés, né? Não sei se ele estava nervoso já com tudo, né? A carga que estava sobre os ombros dele, mas ele agiu, né, impensadamente perante o Senhor, e por conta disso ele foi castigado. E o castigo dele, né, mesmo sendo um profeta do Senhor, um homem que fez tanto, né, pelo povo em nome do Senhor, o castigo dele foi não herdar a terra prometida. Então Moisés ele não entrou na terra prometida. Né? Moisés solicita passagem por Edom, também a gente vai ver isso, antes de chegar ali nas planícies, eles tiveram que passar por um local, né, que era um local habitado ali pelos edomitas, né, que são os descendentes de Esaú. Tá? É uma outra coisa que a gente observa aí nessa parte do trajeto. E, por fim, né, dos capítulos 22 ao 25, eles chegam finalmente às planícies de Moabe. Tá? Só fazendo uma observação aqui, em menos de um minuto vai desligar aqui, vai encerrar. E aí eu vou abrir novamente, ok? Então aqui Moisés e todo o povo eles vão ter encontro com os moabitas, né, que é o povo que vivia nas planícies de Moabe, bem como Balaão, que a gente vai
conhecer um pouco mais sobre esse personagem. Então, aqui a gente viu, nesse terceiro ponto, a trajetória de Cades e Barneia até as planícies de Moabe. E a gente viu, então, alguns castigos, algumas impaciências do povo em relação a esse período, a esse percurso, né? Eu não mencionei aqui, mas vale a pena falar de uma parte em que o povo já tinha sido castigado a peregrinar, né, os 40 anos, e dentro desse período, mais uma vez, eles tinham murmurado, né, falado a Moisés, né, questionado a Moisés por que ele havia tirado o povo do Egito para poder ficar andando sem rumo e morrendo, né, naquele deserto, porque, de fato, aquela geração estava sendo renovada. E por causa dessa murmuração, o Senhor enviou serpentes para poder morder o pessoal. Então, ficou muitas pessoas sendo, né, picadas ou mordidas por serpentes e morrendo, né, por conta dos venenos. E Moisés, mais uma vez, intercedeu pelo povo, né? E o Senhor falou para poder eles fazer uma serpente de bronze e colocar essa serpente de forma que todo mundo pudesse enxergá-la. E quem olhasse para essa serpente de bronze não morreria, mas viveria. Então, ocorreu esse episódio lá no capítulo 21, a partir do versículo 4, né? E, inclusive, essa serpente de bronze, ela tipifica Cristo, né? Porque todo aquele que olhar para ele, né, não morrerá, mas viverá, né? Todo aquele que tiver olhos para Cristo. Então, a serpente, de uma forma, ela tipificava Cristo, né? Bem como várias outras coisas que a gente vai ver logo mais. Mas aqui, na jornada final, então eles chegam na planície de Moabe. Lá eles vão ter um encontro com os moabitas, né? Moabitas, eles habitavam então aquela região, né? Daquelas planícies. E eles vão ter encontro também com um personagem que é o Balaão. Hoje eu pago a pizza, tá certo? Não tem, rapaz. Quem é Balaão? Então, Balaão é uma figura enigmática, né, de certa forma, falado aí na Bíblia, e ele é um tipo de profeta, né? A gente não sabe se a gente pode chamá-lo de profeta ou se a gente considera ele um tipo de feiticeiro ou bruxo, né, por causa dos tipos de coisas que ele faz. Sua esposa gosta de atum? Acho que não vai chegar, não. Então esquece. E Jardel? Então a gente pega isso, chama o Vamos lá. Gente, a partir do capítulo 22, a gente vai conhecer um pouquinho desse rapaz aí, do Balaão. O que acontece? Quando os israelitas chegam nessa planície, imagina, 2 milhões de pessoas. Né? Guaçuí tem 30 mil, 35 mil. Né? É uma cidade pequena. Agora, você imagina um acampamento com 2 milhões de pessoas ou mais. Então, é uma grande área que vai ser ocupada, né? Uma área muito maior que a nossa cidade, por exemplo. Né? Você imagina lá, né, o tabernáculo no meio e ele rodeado ali de acampamentos, né, de todas aquelas tribos, as 12 tribos. Então, é uma área muito extensa. E o rei, né, daquela região, né, chamado de Balaque, ele tem consciência disso, ele vê, né, parte daquele acampamento, ele vê o número de pessoas que está chegando na terra dele, né, e ele sabe que não tem jeito, né, aquele povo vai derrotar o povo dele, ele vai perder o reino dele. E ele contrata esse camarada, Balaão.
Balaão, um tipo de profeta ou de feiticeiro, né, um bruxo, alguma coisa, ele tinha uma fama, porque diz que ele veio de longe, né? E, poxa, para ele vir de longe, ele tem que ter uma fama muito grande, né, para poder ser chamado de tão longe, para poder dar jeito. E o Balaque queria que Balaão enviasse uma maldição sobre aquele povo de Israel, né, para poder esse povo não invadir o reino de Balaque. Então Balaque estava com medo, chamou Balaão, convocou, né, de longe, contratou, ele é até apelidado de o profeta mercenário, né, porque ele faz as coisas por dinheiro, né, a troco de riquezas. E Balaão vai até Balaque, né? Ele vem de longe e Balaque informa: olha, esse povo está aí e eu vou te pagar bem. Eu quero que você lance uma maldição sobre eles, porque sozinho eu não consigo derrotar, não. Eles são muitos, né? E Balaão, né, relata na Bíblia que eu não sei se ele tinha o temor de Deus, se ele conhecia de fato o Deus de Israel, porque ao invés de ir e fazer logo a maldição, ele invoca Deus. Ele conversa com o Senhor para, né, falar sobre o assunto. E o Senhor responde a Balaão. Fala que aquele povo é povo abençoado por Deus e que Balaão não poderia de forma alguma lançar maldição contra ele. Né? E Balaão fala isso para Balaque, para o rei. Né? Olha, eu não posso, porque aquele povo é povo abençoado. Eu só posso fazer aquilo que Deus me disser. Então, ou seja, ele já está se referindo ao Deus de Israel mesmo. Né? Ou seja, Balaão, que é, né, um profeta, um feiticeiro, ele fala para Balaque que ele não pode fazer nada além daquilo que o Senhor ordenar. E aí, Balaque insiste, né, com ele, leva ele para cima de um monte para ele ver de fato o acampamento, ver aquele pessoal, de repente dali você consegue lançar uma maldição. E Balaque e Balaão, ele monta ali um altar, monta ali um holocausto, né, para invocar o Senhor, né, para lançar a maldição. E ele invoca o Senhor, diz, ó, eu vou invocar o Senhor e aquilo que o Senhor me disser eu vou fazer. E ele invoca o Senhor. E o Senhor fala que não pode lançar maldição, apenas bênçãos. E Balaque, ou Balaão, abençoa o povo de Israel. Aí o rei falou, te contratei para você amaldiçoar, e você está abençoando. Aí o rei fala assim, vamos mais para frente, ele tem uma superstição, né? Talvez ele acha que é pelo local, vamos mais para frente, vamos naquele outro monte, de repente daquela parte lá você consegue lançar maldição. E assim é feito. E novamente monta lá um holocausto, né? Balaão entra em contato com o Senhor, obtém resposta do Senhor e abençoa novamente o povo. E aí de novo o rei fala, vamos mais para frente, de repente você consegue amaldiçoar. E pela terceira vez Balaão abençoa o povo. Ou seja, aquele povo que é abençoado por Deus não pode ser amaldiçoado de forma alguma. E isso é uma lição que a gente pode extrair para a gente também. Né? Nós somos povo abençoado de Deus, ungido do Senhor, e maldição não pega na gente. Né? Tem gente que tem medo ali de despacho, né? E é a mesma ideia, isso que aconteceu lá. Balaão foi contratado para amaldiçoar e ele não pôde amaldiçoar. Porém, Balaão ele é mercenário. Balaão, ele talvez não tenha o temor que a gente tem do Senhor. Né? E Balaão falou, olha, eu não posso amaldiçoar, mas eu posso te ensinar, né? Eu posso falar como derrubar esse povo, não com maldição minha. Né? Então, se você observar lá no capítulo 25, fala de algo que eles fizeram, que os israelitas fizeram. Porque a ordem foi, né, deles tomarem a terra de Canaã.
E aí, em uma dessas investidas, lá no capítulo 25, fala: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Então, o próprio Balaão, ele ensinou, vamos dizer assim, né, o povo de Moabe, né, os moabitas, como fazer, como lidar com os israelitas. Ou seja, seduzindo, levando-os à prostituição, levando-os à idolatria, né? Porque, lembrando, é um povo que já vinha de uma terra com vários deuses. Lembra lá do Egito? Eles já tinham essa facilidade em enxergar outros deuses. E ali acontece a mesma coisa. Né? No capítulo 25 fala que o povo começou a prostituir, né? O povo começou a fazer sacrifícios aos deuses, né? No versículo 2 fala isso, né? Inclinou-se aos deuses delas, daquelas mulheres. Então, ou seja, aquelas mulheres seduziram os israelitas, levaram-os a adorarem aos seus deuses, né? E isso é uma forma de desagrado a Deus, né? Uma desonra a Deus, né? Então, ou seja, amaldiçoar Balaão não conseguiu, né? Não pôde, mas mostrar como fazer, como levá-los à ruína, ele mostrou. Tá? Então ele fez isso. E nos capítulos finais, que acaba no 36, mostra os preparativos para entrar em Canaã. Tá? Se você observar no capítulo 26, um novo censo é feito. Tá? O censo de todos os israelitas. Lembrando que lá no primeiro censo, no capítulo 1 do livro, foi feito um censo, né? E quando eles chegam na Terra Prometida, né? Quando eles chegam lá em Canaã, é feito um novo censo. Só que esse segundo censo, inclusive, tem menos pessoas do que no primeiro censo. Por quê? Porque aquelas pessoas do primeiro censo morreram, né? Elas morreram. E essas pessoas do segundo censo são os filhos e netos, né? A descendência daquelas pessoas quando saíram lá do Sinai. E aí tem então os preparativos para entrar em Canaã. É feito um novo censo. Josué é eleito, né, o sucessor de Moisés. Ele é escolhido, né? Lá no capítulo 27 fala isso. Lá no capítulo 34 fala sobre a repartição da terra para as tribos, né? E a partir daí a gente vai ter o cenário para os livros que vão se seguir, né? Fora do Pentateuco, né? Já estabelecidos lá na terra de Canaã, né? Todas as tribos já divididas, já assentadas, né? E aquelas que futuramente vão dar origem ali ao Reino do Sul, ao Reino do Norte e tudo mais que a gente vai ver pela frente. Bem, a gente não vai ler isso tudo, estava previsto para ler boa parte disso, né? Mas a gente não vai ler. Vamos só relembrar aqui, lá no capítulo 33, se depois você quiser ler ele todo, o capítulo 33, na verdade, é um resumo do Êxodo e de Números, né? Um resumo bem enxugadinho ali, né? Falando ali de cada acampamento que o povo fez, né? Lá a partir do versículo 5, fala de onde eles saíram, né? Cá de Ramessés, tá vendo? Fala de para onde eles foram, né? Foram para cada local onde eles pararam, ó, Sucote, tá aqui, né? Fala que eles voltaram a Pi-Hairote, tá aqui, ó. Tá vendo? Cada nomezinho citado ali, ele é descrito aqui, né? Esse mapa ele está bem dentro do contexto do Êxodo e de Números,
né? Eu destaquei aqui alguns dos principais locais. O deserto, fala que eles vão para o deserto de Etã, está aqui, ó, o deserto de Etã, né? Passam ali por Mara, está aqui Mara, Elim, tá vendo? O Mar Vermelho é esse aqui é o Mar Vermelho, tá vendo? Então, daqui do deserto aqui de Elim, eles devem vir para o litoral e adentram novamente pelo deserto de Sim, tá aqui, tá vendo? E o Monte de Sinai tá aqui, né? O deserto de Sinai, o Monte de Sinai tá aqui, ó. E é a partir daqui, desse X, que eles iniciam a jornada em números, tá? E aí, cada nomezinho, ó, Cádiz e Barneia, tá aqui, ó, tá vendo? Eles chegaram aqui, né, nesse deserto de Zim, onde os espias foram enviados, aqui já está Canaã, tá vendo? Então, eles estavam relativamente perto, ó, eles estavam aqui. Aqueles 12 homens foram, né, espiar, voltaram atemorizados, não acreditando na providência de Deus, foram castigados a ficar rodando, tá vendo o círculo aqui, ó? Ficaram rodando por quase 40 anos, antes de fato, voltarem à rota. Deus desviou eles para o lado do Mar Salgado, que é esse daqui, é o Mar Morto. Tá? Aqui fala de um monte de Ó, foi onde Arão foi sepultado, ele morreu pelo caminho, né? E foi sepultado aqui nesse monte. Né? Edom, ó, os edomitas eu falei, dessa região. E as planícies de Moabe são essas daqui, ó. Então aqui está Moabe, né? Os moabitas, e a planície é tudo isso daqui. Aqui é o Rio Jordão. Canaã está do lado esquerdo, né, do Rio Jordão, que é essa região toda aqui, onde a gente vai encontrar Jericó, Jerusalém, né, Hebrom, e eles chegaram até aqui, e daqui, né, eles conquistaram a terra de Canaã. O que Deus mandou o que Deus mandou os israelitas fazerem é adentrar essa terra, invadir as cidades, derrubar tudo que é ídolo, quebrar tudo, inclusive matar todo mundo. Tá? Por quê? Matar todo mundo, principalmente homens e meninos, né? Porque o povo, eles não poderiam no futuro ter uma resistência, né? Ter um novo povo contra eles. Então, ou seja, quando eles foram tomar posse, quando foi falado para destruir tudo, todos os ídolos, né? Inclusive desabitar, desalojar o povo, na Bíblia quando fala isso, né, despossar, tirar o povo dali, não só tirar ou expulsar, até porque ninguém ia embora por livre e espontânea vontade, né, é matar mesmo, né, aquele povo para eles tomarem posse. Lembrando que essa terra já era deles, né? Essa terra, eles não estão invadindo uma terra nova, foi dada a Abraão e sua descendência. Né? E eles estão ali, né? Lembrando que, inclusive, quando eles foram para o Egito, há 430 anos antes, há 470 anos antes, quando eles foram para o Egito, eles saíram daqui. Nessa região estava havendo fome, lembra disso, daquela história? Estava tendo fome e eles foram para a terra do Egito. Então, já era uma terra, ou a terra já era deles, eles já habitavam ali. E eles simplesmente agora estão voltando para a terra que já era deles por direito, por promessa, né? E foi dado a eles tomar posse dessa terra novamente. Então, o nome No Deserto é muito conveniente, né, que é o nome original, porque o livro descreve a experiência da nação durante esses 40 anos. Vocês viram que foram experiências positivas, experiências negativas. Podemos extrair dois temas principais aí. A fidelidade do Senhor, apesar do que a gente viu, né, a quantidade de vezes que eles erraram, nem citei todas aqui, né, uma humanidade pecaminosa, um povo pecaminoso, um povo incrédulo, um povo rebelde, desobediente, mas Deus dirige o povo, né, preparando-os para a jornada, confortando-os nas dificuldades, lidando com seus temores e fracassos,
e repreendendo, inclusive punindo quando necessário. Então mostra a fidelidade de Deus. Então o livro ele traz bastante isso, e também a soberania, né? Apesar de todos os perigos da jornada, o povo foi conduzido em segurança dentro da soberania de Deus, né? Mostra que o poder dele é soberano, é suficiente diante de toda e qualquer eventualidade. Então era um povo numeroso, um povo com potencial, um povo que tinha o Deus vivo à frente, mas mostra que Deus é soberano. Tanto que aqui, ó, quando o povo duvidou da capacidade de vencer os cananeus, né, e Deus castigou a ficar rodando por 40 anos, teve um grupo aqui que tentou ainda assim invadir. Falar, tipo assim, não aceitou o castigo, vamos dizer assim. Esse povo que tentou invadir mesmo assim, eles foram massacrados, eles foram mortos, né, levando o povo a desviar e entrar naquele castigo lá da peregrinação. Tá? Depois de peregrinados, depois de chegarem aqui nas planícies de Moabe, né, todas as investidas, né, do povo israelita contra os cananeus foram bem sucedidas, ou seja, eles conseguiram vencer todas as batalhas, ou seja, mostra a soberania de Deus, poder soberano, diante daquela eventualidade. Quando para ser de acordo com a vontade de Deus, Deus aprova e Deus sustenta. Quando não é, quando Deus não abençoa, né, aquela empreitada, vamos dizer assim, não vai dar certo. Né? Eles tentaram fazer de acordo com as próprias mãos e foram derrotados. Bem, aqui em cima a gente já viu lá em Êxodo, né, Moisés apontando para Cristo. O livro de Números também prenuncia Cristo em várias situações. Por exemplo, a água, quando é abordada, né, a água que se torna possível a vida, e a rocha também que oferece segurança. Lá no Novo Testamento, Jesus é tido como a água viva e a rocha, né, que traz segurança. No capítulo 35 de Números, fala de uma cidade refúgio, quando um assassino, por exemplo, lembra lá no Antigo Testamento da vingança, né, da vingança de sangue lá? Quando o assassino ele entrava nessa cidade de refúgio, que Deus estabeleceu, era como se fosse um local neutro. Ali não podia ser morto, vingado. E essa cidade também aponta para Cristo, né? Que quando você está morto nos seus delitos, né, ou seja, jurado de morte, você tem um local onde você pode se refugiar e ganhar vida, né, uma nova vida. Então, também a obra de Cristo é antecipada em várias situações aqui, mostrando em Números onde está e no Novo Testamento onde a gente pode encontrar a tipologia da novilha vermelha, da pedra que forneceu a água, eu falei agora há pouco, da serpente que eu falei de bronze, Balaão, lá no capítulo 24, ele faz uma profecia para Balaque, né, quando ele abençoou 3 vezes o povo, Balaque mandou ele embora, falou, então você não vai me ajudar em nada. E Balaão falou as últimas considerações e fez uma profecia de que os edomitas, né, e a região dele ia ser dominada, ia ser massacrada por um rei, que é o rei Davi, está fazendo uma profecia para o rei Davi, também simbolizando o verdadeiro rei que viria, que é Cristo. Ok? Bem. Ô, Saulo, Oi. tem um outro negócio legal também. Hum. A serpente, aquela serpente que foi levantada, para a gente ver como que o povo, ele era um povo idólatra, né, por natureza. Essa serpente, ela foi levantada e ela só foi destruída, se eu não me engano, com o rei Ezequias, lá em 2 Reis. Então foi uma estátua aí que foi criada, né, por um motivo
benéfico no início, mas aí que o povo foi idolatrando essa imagem aí. E aí só lá no rei Ezequias, quando ele fez uma reforma, né? Aí foi destruído. Só isso mesmo. Sempre mostrando a tendência idólatra do povo, né? Mesmo vendo todos os sinais. Ok, mais alguém quer falar alguma coisa? Agora perguntinha fácil. Pode abrir o áudio aí, gente. Arão. Quem foi o irmão de Moisés? Coloquei isso aqui para mim mesmo, né? Que eu esqueci aquela vez. Arão. E eu gritando aqui, Arão! De que forma podemos descansar na fidelidade e soberania de Deus com base no livro de Números? Então, é uma resposta complexa, pessoal, e é mais uma pergunta que a gente tem que meditar nela, né? Meditar nela nas nossas vidas, de várias formas, né? A gente vê ali a forma como o povo foi conduzido, mesmo não merecendo, assim como a gente não merece também, né? A fidelidade de Deus, mas ele é fiel mesmo diante dos nossos erros, do erro do povo dele lá, ele foi fiel e a soberania dele permitiu que o povo, não aquela geração, mas o povo dele chegasse, né, onde estava estabelecido. Né? E o livro ele trouxe isso de forma clara para a gente. Você vê nos dias de hoje, Deus nos dá o sustento, nos abençoa de diversas formas, e mesmo assim a gente, em determinados momentos, determinadas decisões, a gente parece que quer agir do nosso jeito, a gente esquece de às vezes colocar isso na mão de Deus, que Ele que nos dá esse direcionamento. Deu para relacionar isso bem assim com os dias de hoje. Uhum. A gente às vezes tem tendência a pensar assim, poxa, naquela época Deus falava com o povo, tinha sinais, e o povo, né, como é que o pessoal faz um negócio desse? Era tudo sobrenatural naquela época, não era bem assim também, né? Sobrenatural, e não que hoje também não tenha nada, né? A gente tem tanta coisa, inclusive, principalmente a pessoa de Jesus Cristo. Na época eles não tinham Jesus Cristo. Com Deus, né? Justamente. Então, se um pecado tinha que ser expiado, tinha que fazer holocausto, tinha que fazer sacrifício, tinha que fazer unção com óleo, aspergir água, aspergir isso, aquilo, né? Hoje a gente não precisa de ungir nada, né? A Bíblia ela fala que a nossa unção é com o Espírito Santo, né? E a gente não precisa de ungir material, não precisa de ungir pessoas, né? A gente já é ungido, quem tem o Espírito Santo. E muito, muito diferente daquela época, né? Então a gente tem coisas hoje que eles não tinham. E outra coisa também, né, Saulo? Se eles quisessem escutar a voz de Deus, eles tinham que, a partir de algum profeta, né? Ou no caso aí Moisés, falar para eles. Hoje, se a gente quiser ouvir a Deus, A Bíblia a nossa gente mão. abre a nossa Bíblia aqui, né? A gente pode escutar qualquer trecho a qualquer momento. E a gente esquece que é Deus falando com a gente. Justamente. E se você quiser algo personalizado, você ainda pode ouvir o Cid Moreira. É Cid Moreira mesmo? Cid Moreira. Mas é interessante também, né, nesse livro, que não só a gente vê a fidelidade de Deus, mas também mostra o tema central, né, que a gente vê no livro também, é a proclamação do povo de Deus, a fidelidade, né, o chamamento, a fidelidade ao Senhor para servir, né, como exército para entrar no Canaã, né, na Terra Prometida. Também a nossa fidelidade para Deus, né? A gente aprende a ser fiel a Deus no livro de Números. E muitas vezes, né, a gente tem um relato lá da incredulidade, da infidelidade do povo, e as palavras do Senhor querendo, né, exterminar, como, né, porque dá a entender sempre que é como se Deus
se arrependesse ou queria mudar o rumo daquele povo, né? Tipo assim, eu vou fazer então de você, Moisés, ó, a nova nação. E aí sempre Moisés intercedendo pelo povo, né, pedindo misericórdia do Senhor, né, para o Senhor não exterminar, né, aquele povo, que era o povo dele mesmo, né, o povo do próprio Deus, e Deus agindo com misericórdia, né, por intercessão lá de Moisés. É claro que não foi porque Moisés pediu, né, está dentro da soberania de Deus, e assim como hoje, né, se não fosse pela graça dele mesmo, se não fosse pela pessoa de Cristo, né, nada impediria também da gente ser exterminado e varrido, porque assim como aquele povo é incrédulo, é idólatra, né, a gente pode incorrer nos mesmos erros, a gente não está livre disso. E aí, ainda mais relacionado a essa parte que você falou no final, relacionado ao que Moisés pôde fazer, né, através da sua oração a Deus, a gente esquece que um dos meios que Deus colocou para que Ele mesmo faça a sua vontade é através da oração dos seus, Sim, né? Então, às vezes, algo que Deus vai fazer, Ele escolheu fazer com a nossa oração, com a minha oração, com a sua oração. Isso aí a gente lembra também do que Moisés fez. Não que Deus foi mudado por Moisés, né? Mas que o plano de Deus já estava para ser feito pela oração de Moisés. Olha que privilégio, né? sim, é justamente isso aí. E, por fim, o livro de Números aborda, sobretudo, o tema... A direção. É. Eu também colocaria C. Letra C, né? Isso aí. A direção do povo por Deus até a terra prometida, né? E aí é claro que nessa direção aí tem todos aqueles obstáculos e observações que a gente viu, ok? Eu espero que com esse estudo a gente possa ter enriquecido um pouco mais, né, a nossa fé, o nosso entendimento dos propósitos de Deus e que, né, esses trechos lidos e essa porção de palavra possa edificar a nossa vida. Na próxima aula, não percam Deuteronômio.